E aí, rapaziadinha do mal, tudo bem com vocês? Eu sou o Shido, dono do canal Simbologia Geek. Bom, como vocês devem saber, um dos diferenciais em ReZero é o seu protagonista, que diferente de 99% dos protagonistas em qualquer obra, o Subaru morre toda hora. Diferente de Naruto, por exemplo, que ele só morreu na Guerra Ninja e voltou pouco tempo depois. Ou até mesmo Dragon Ball, que os caras morrem de vez em quando e voltam com as esferas do dragão. Aqui em ReZero o bagulho é frenético, porque o protagonista morre toda hora e volta toda hora. Ele morre em quase todos os episódios, inclusive até no primeiro episódio. E ao contrário do que muitos podem pensar, nenhuma das mortes é irrelevante ou sem impacto. Pelo contrário, todas as mortes do Subaru são extremamente impactantes. E essa é uma das melhores coisas em ReZero. Não é que nem outros animes que você sabe que o protagonista não vai morrer de jeito nenhum, ou em animes como Dragon Ball, que você não sente peso em algumas das mortes porque você sabe que tal personagem vai reviver depois com as esferas do dragão. Aqui em ReZero, não. Mesmo o protagonista revivendo sempre, cada morte dele é única e impactante. Então por isso, eu, Shidão do canal Simbologia Geek, tô aqui trazendo as 5 melhores mortes de ReZero. Só do Subaru, é claro. Então por favor, peço que você já deixe aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, e agora sim, bora lá. Vamos começar primeiro com a opinião do público em geral. Eu fiz 3 enquetes perguntando qual era a melhor morte do Subaru entre as mais marcantes do anime. Lembrando que eu tô me referindo unicamente ao anime, tô desconsiderando as mortes das novels. E bem, perguntei no Facebook, no YouTube e no Twitter. No Facebook, o vencedor foi a morte pro Grande Coelho Branco, no arco 4. No YouTube, o vencedor foi a morte em que o Subaru foi decapitado pelo Puck, enquanto segurava a Ren. E no Twitter, também foi a morte pelo Grande Coelho Branco. O primeiro lugar vai pra morte do Coelho Branco, e o segundo vai pro Puck. Oi gente, eu tô passando aqui depois, já durante a edição, pra dizer que eu inverti as coisas, tá? A morte do Puck é primeiro e a dos coelhos é depois, desculpa, inverti. Eu até entendo esse resultado, já que a morte do Coelho Branco com certeza foi a mais esperada da segunda temporada, e a morte do Puck foi a que mais impactou o pessoal na primeira. E sinceramente, também me impactou muito anos atrás, quando eu assisti ReZero pela primeira vez em 2016 ou 2017. Foi uma dessas duas datas. Bom, agora já sabemos qual é a opinião do pessoal quanto a isso, então vamos para o meu top 5 de mortes do Subaru, nas 2 primeiras temporadas de ReZero. Até porque só tem 2. Bora lá! E lembrando, cara, deixa o like e se inscreve no canal, senão o Reinhard vai te pegar. 5. Morto pela Ren. Bom, antes de tudo, eu vou explicar como eu classifico as mortes de ReZero, beleza? Eu não levo em consideração o nível de violência das mortes pra classificar elas. Eu acho isso bem estranho. Tipo, sei lá, acho que a maioria das pessoas coloca a morte do Grande Coelho em primeiro lugar porque é mais violenta que as outras e tal. Mas eu não curto esse parâmetro. Eu levo em consideração quem matou o Subaru, aonde matou, por que matou, a situação que fez isso ocorrer e por aí vai. Eu vejo a construção inteira por trás da morte. E essa, a morte do Subaru pra Ren no episódio 7, entra no meu top 5. A Ren acha o Subaru e tenta tirar a vida dele. No entanto, ele contorna a situação com o celular e consegue fugir. Note que ele simplesmente poderia ter matado a Ren com a faca ou tê-la incapacitado. Ela até cita isso um tempo depois. Se você tivesse me esfaqueado com isso, acho que teria chegado um pouquinho mais longe. E ele não fez isso. Uma observação interessante. A Ren revela que todo o problema dela com o Subaru é o cheiro da bruxa, já que toda vez que o Subaru tem contato com a Satella, o cheiro aumenta. Temporariamente, mas aumenta. Enquanto ela fica o torturando, ele revela suas reais intenções e que ele realmente gostava das duas. É realmente bem emocionante. Eu gosto muito dessa, pela animação, tudo. A trilha sonora, fica como a minha quinta favorita. Será que você não vê que eu gosto de vocês? 4. Morto pelo Grande Coelho Branco. Bom, aqui eu já contrario o senso comum de 2 formas. A primeira forma é que não é a morte dele no episódio 33, o valor da vida. Eu tô falando do episódio 36, o sabor da morte. E a segunda forma é que eu não considero nenhuma das 2 mortes pelo Coelho Branco como top 1 ou top 2, como a maioria das pessoas. Bom, eu não gosto da primeira morte porque eu acho ela meio vazia, sabe? O Subaru só chega e morre pros coelhos. A segunda morte pra eles é muito mais interessante e melhor construída. Primeiro que até ele morrer, ele se ferra, e ele se ferra muito. Primeiro ele perde o olho pra Elsa, depois ele leva um sacode pro Rosval. E cara, eu não tô falando nem da violência, mas a fotografia dessa cena, mano, é impressionante. E foi uma ótima decisão não colocarem música nessa parte. Simplesmente belo. Depois o Rosval joga o Subaru pro lado de fora, fala umas paradas, e a cena corta pro Subaru dentro do santuário. Eu vou comentar algo que ninguém comenta, é sério, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. O Subaru perdeu o olho, foi comido pelos coelhos, conseguiu fugir dos coelhos e foi pro santuário. Gente, ele foi devorado e mesmo cansado, machucado, sem um dos seus olhos, ele fugiu dos coelhos. Eu não sei porque ninguém comenta sobre isso, mas é incrível que nessa situação ele conseguiu fugir. Bem, continuemos.
Como eu disse, ele fugiu dos coelhos, então a morte não seria ali. Não dá pra dizer que a morte dele foi pra Elsa, porque mesmo sem o olho, ele não morreu. Ou seja, ele não morreu pela falta do olho. Também não dá pra dizer que o Subaru morreu pro Roswell, já que o patrão fez questão de deixar o Subaru vivo porque na cabeça dele, o Subaru só podia recomeçar se ele estivesse vivo. Não posso matá-lo, mas tem outras coisas que posso fazer. Então sim, a morte dele foi pros coelhos. Tem gente que não considera, mas sim, a morte foi sim pelos coelhos. Claro, foi pela falta de sangue e pelo cansaço, mas quem causou foram os coelhos. Então aqui vai pra eles. E o fim do episódio, meus amigos, simplesmente Emilia Yandere. Ou Yandere, eu não sei falar isso. Tem alguns destaques também nos ferimentos do Subaru, que eu prefiro deixar borrado pra... Bom, vocês sabem, né? É complicado. E o episódio finaliza então com a Emilia beijando o Subaru com o cabelo cobrindo o beijo. Cara, que maneira genial de finalizar o episódio. Cara, sério, simplesmente genial. Toda essa sequência, velho, do finalzinho tem muito vibe de terror, é um negócio perturbador, velho. É muito bem construído, cara. Re:Zero em si é um anime muito bem construído. Enfim, por todos esses motivos, pela sequência de porrada que o Roswell desferiu no Subaru, pelo tanto de dano que o Subaru aguentou, pela finalização do episódio, a segunda morte dele pro grande coelho branco fica como minha quarta favorita. 3. Decepado pelo Puck. Cara, simplesmente não tinha como eu fazer um vídeo sobre as mortes do Subaru e não citar essa, né? Simplesmente uma das melhores da primeira temporada. E na real, muita gente considera ela a melhor da primeira. Mas eu, particularmente, não acho. Assim, provavelmente ela é a que mais me chocou. Quando eu assisti Re:Zero pela primeira vez, o choque que eu tive vendo isso foi colossal. Eu me lembro exatamente como foi, velho. E simplesmente é inesquecível como eu me senti. A construção visual de toda a cena, gente, meu Deus do céu. O Subaru chega todo ferrado correndo nos braços, sem conseguir tirar o Betelgeuse da cabeça. Betelgeuse! Com uma trilha sonora incrível de fundo. A animação é incrível também. Aí o Puck aparece na sua forma colossal, sem ser totalmente revelado, só mostrando a sua silhueta e seus olhos brilhantes, e finaliza o Subaru. Daí sobem os créditos. Cara, o impacto dessa cena quando você vê Re:Zero pela primeira vez é indescritível. Eu não vou colocar em primeiro lugar, mas essa foi a cena que mais me impactou de todas as 2 temporadas. Mano, chegou a me deixar com um sentimento ruim por dentro, saca? É simplesmente difícil de descrever. 2. Suicídio no penhasco. Bom, eu não acho essa aqui tão impactante quanto a do Puck, e eu realmente preciso ser sincero. Na real, eu já disse lá atrás, a que mais me impactou em Re:Zero, até hoje, foi a do Puck, e dificilmente outra vai superar. Enfim, assim como a morte em quinto lugar, ela também se passa no episódio 7, o recomeço de Subaru Natsuki. O Subaru deu um jeito de sobreviver ao 4º dia, porém, a Ren acabou morrendo no seu lugar. Todo mundo fica mal e tal, e o Subaru realmente não pode fazer nada. Ele se sente um inútil. Bem, ele não pode fazer nada nessa vida. Então ele tenta se jogar de um penhasco para resolver as coisas, mas aí que tá. Ele é um humano, e o seu poder, o poder de retornar, não é tão fácil quanto parece. Acabar com a própria vida, mesmo tendo infinitas outras, não é fácil, e nunca vai ser. E claro, nesse ponto, o Subaru não sabia que o retorno era infinito. Então ele fica mal, porque aquela é a única coisa que ele pode fazer, mas mesmo assim, ele não consegue. Porque, como eu disse, não é fácil. É só um passo, e eu não consigo. Eu não consigo fazer uma coisa idiota como essa. Depois de conversar com a Beatrice Erran, ele simplesmente aceita. Aquele é o poder dele. Ele pode salvar as pessoas somente daquela forma. Não tem jeito. É depois desse momento que o Subaru simplesmente coloca na cabeça: se eu tiver que morrer pra salvar as pessoas que eu amo, eu vou. Não sei se vocês repararam, mas até esse momento, o Subaru evitava ao máximo usar o retorno. Ele deixava simplesmente como último caso. Depois disso, ele passa a considerar muito mais e ter menos medo. Esse episódio é marcante por Subaru como pessoa, porque ele finalmente aceita sua arma, o seu poder. Sendo certo ou errado, ele aceitou, e vai usar sem hesitar quando for preciso. E o episódio finaliza, com o Subaru dando um tiro com a sua arma. Morto pelo Felix e Julius. Ai, gente, finalmente chegamos na minha morte favorita em Re:Zero. E provavelmente foi a única que eu chorei. É sério, eu não sou de chorar por causa de anime. Até porque eu tenho 17 anos na cara, né? Chorar por causa de anime é foda. Mas, gente, é sério, essa porcaria é simplesmente chocante, desagradável, triste, emocionante. É sério, o negócio é louco. Eu quase fiquei biluteteia depois de ver isso. Depois da Emilia derrotar o último dedo da preguiça, ela parte pro corpo do Subaru. Ele sem opções foge dali, mas o Felix e o Julius o alcançam. E temos isso aqui. Eu sou o bispo do pecado da seita da bruxa, representando a preguiça.
Betelgeuse Romani Conti. E isso aqui. Amor, 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 amor. É sério, esse episódio é icônico demais. Tem como não amar esse episódio? Bom, o episódio continua, a animação é extremamente incrível, a atuação dos dubladores é incrível, a trilha sonora é incrível, é sério, tudo nesse episódio é incrível, esse anime é incrível, cara, eu amo esse anime. E cara, quando o Subaru recupera a parte do controle, a coisa fica triste. Começa a trilha sonora sentimental e o Subaru se desculpa e pede pro Felix matar ele, e ele o faz. Por favor. Você pode ficar chateado, Subaru. Eu vou ficar também. O grito do Subaru, o Julius segurando o choro, nossa, tudo perfeito. Mas a preguiça resiste ao golpe do Felix, e o Julius se encarrega de finalizar o seu amigo. E antes de finalizar, ele coloca a culpa toda em si mesmo, coloca na sua cabeça que um dia vai ser punido por isso. Ele não tá feliz por ter vencido, ele tá mal. Ele tá segurando uma dor infernal em perder um amigo e ter que colocar um fim na vida dele. O desenvolvimento de personagem do Felix e do Julius aqui pode ser bem rápido, mas é incrível. Não quero generalizar, mas se fossem outros animes, provavelmente não teria metade da emoção que teve aqui. Enfim, essa é a minha morte favorita do Subaru, Natsuki. Opa, não sai do vídeo ainda, tá bom? Eu queria falar algumas coisas importantes antes de finalizar. Primeiramente, eu queria mandar um salve pros membros do canal. Um salve pro Robin Player. Já tá sendo membro do canal há meses. Muito obrigado, cara. Sério mesmo. Um salve pro meu amigo Hiro. Tamo junto. Salve pra minha amiga Rin. Ela edita os vídeos aqui do canal de vez em quando e ainda se tornou membro do canal por algum tempo. Você é firmeza demais, Rin. Tamo juntasso. Salve também pro Ventozinho, que tá sempre comentando nos vídeos aqui do canal. O cara não falta em um vídeo. Os de verdade eu realmente sei quem são. E você é, velho. Salve demais. Salve também pro Pedrão, né? O cara tinha assinado o nível mais alto só pra ajudar. Muitíssimo obrigado, cara. E pra quem não sabe, ele é parceiro do meu canal. Tá aí na descrição, caso queiram dar uma ajuda. Moleque firmeza demais. E por último, mas não menos importante, salve pro Flá. Grande Flá. Salve e obrigado pra vocês, seus lindos. Mesmo que não renovem o membro, eu ainda assim agradeço demais a ajuda de vocês nesse momento. Obrigadão. E eu também queria citar o canal do Barusu. Ele provavelmente é o maior canal de ReZero aqui no Brasil. E eu amo demais os vídeos dele. Tô sempre assistindo e por causa do canal dele eu tive coragem de fazer esse vídeo de ReZero. Mesmo que vá contra o normal do meu canal. Tamo junto, Barusu. Então é isso, pessoal. Eu realmente não esperava fazer vídeo de ReZero, mas... eu amo essa obra e uma hora eu ia fazer, né? Não tinha jeito. Se você não curte muito isso, eu peço que não desista do canal por causa disso, já que eu também faço os vídeos de Naruto, Ben 10 e muita mais coisa. Enfim, espero que tenham curtido. Tchau, tchau.